Boa noite, irmãos. O meu nome é Sebastiana, eu sou coordenadora da Primeira Igreja Batista aqui em Franca e a Badia é minha líder. Estou muito contente de hoje nós vamos participar mais uma vez desse culto abençoado, que Deus esteja no nosso meio e que o Espírito Santo nos dirija neste momento. Eu vou estar lendo 1 Crônica, capítulo 13. E Davi consultou os chefes de milhares e das centenas, isso é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel: se está de acordo que esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiro por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em toda a localidade de Israel, o sacerdote levita na sua cidade e nos seus campos, para que se reúne conosco e voltemos a trazer a nós a arca do Senhor, porque não a trouxemos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim fizesse, porque pareceu bem aos olhos de todos. Vamos ler agora o versículo 8 ao 11. Davi e toda Israel alegravam-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando, tocando harpas, liras, tamborim e símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali diante de Deus. E Davi ficou imensamente entristecido. Que Deus assim abençoe a tua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, mais uma vez na presença do Senhor nós estamos. Eu lhe peço, Pai, que venha estar no nosso meio nesse instante e que tudo que nós fizermos nessa noite, Pai querido, esteja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então nós vimos no reinado de Saul, Saul não se importou em trazer a arca que tinha sido roubada. Então a arca ficou 20 anos longe do povo de Israel. E a arca representava o povo, representava a Deus diante do povo. Então Davi, no seu reinado, ele resolveu buscar a arca. Então ele consultou várias pessoas que estiveram de acordo com ele, né, para trazer a arca de volta. Então ele pegou e já então começou a providenciar para que a arca voltasse. Então ele comprou uma carroça nova. Com certeza ele deve ter mandado dar um belo banho nos bois, né, porque os bois iam puxar a carroça que estava a arca. E o seu amigo Uzá subiu na carroça e ia conduzindo a carroça. E Davi mais as outras pessoas iam atrás, tudo festejando, cantando, era só alegria, cantando, dançando, glorificando o nome do Senhor. Mas num determinado lugar, os bois tropeçou e a arca fez menção de cair. E Uzá estendeu a mão para segurar na arca e nesse momento ele acendeu a ira do Senhor. E ele ali foi fulminado. E Davi não entendeu por que aconteceu aquilo. Eles estavam fazendo tudo certo, estavam ali buscando, trouxe a arca de volta, porque a arca representava a glória do Senhor. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, estava o maná, estava a tábua dos 10 mandamentos. Realmente a glória do Senhor estava ali dentro daquela arca. E era a alegria do povo ter a arca ali. Então Davi não entendeu por que o Senhor matou o amigo dele. E talvez nós também podemos ficar perguntando, mas por que Deus fez isso? Se ele estava com tanta alegria trazendo a arca, queria tanto que a arca viesse. Mas se nós prestar atenção, houve 2 erros. O primeiro erro foi com Davi lá da hora que ele comprou a carroça. Na hora que ele comprou a carroça e colocou a arca do Senhor em cima da carroça. Porque Deus já tinha dado uma ordem. Somente os levitas podiam carregar a arca.
Assim mesmo eles colocavam um varão no ombro para que a arca não encostasse neles. Só o sacerdote tinha autoridade de Deus para tocar na arca e os levitas para carregar a arca. E Davi sabia dessa ordem do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós agimos por a nossa vontade, sem perguntar para Deus qual que é a vontade dele da nossa vida, naquilo que nós vamos fazer, muitas vezes nós possamos se dar mal, porque Davi sabia disso e infelizmente ele negligenciou a ordem do Senhor, ele ignorou a ordem que o Senhor tinha dado, que somente os levitas podiam carregar a arca. E Uzá morreu por quê? É um pecador, ele tocou ali na glória do Senhor. Nós, os pecadores, nós não temos o poder de tocar na glória do Senhor, a não ser que o Senhor permitisse. Então, muitas das vezes, nós pensamos que nós estamos agradando a Deus com nossas ações e nós não estamos agradando. Então, nós devemos pedir a orientação para o Espírito Santo. Por tudo que nós formos fazer, nós temos que perguntar a Deus: Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? Porque toda vez que nós formos fazer as coisas que não for da vontade de Deus, se nós não consultar a Deus, não vai dar certo. Muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. O nosso sentar, o nosso levantar tem que estar dentro da vontade do Senhor. Quando nós enjoelhamos para orar, nós não podemos já enjoelhar e já direto falar com Deus. Não, nós precisamos, na hora que nós ajoelhamos, nós precisamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados, das nossas falhas, para Deus tirar tudo de nós que impeça o agir dele na nossa vida. Daí sim, depois nós entramos na presença do Senhor, porque o Senhor é santo. Então, nós precisamos ter reverência. Nós somos a criatura e Deus é o Criador. Então, nós temos que ter reverência a tudo que se refere a Deus. Porque Deus nos ama, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós não podemos esquecer disso. Então, o nosso dia a dia, tudo que nós formos fazer, nós precisamos perguntar: Senhor, é da vontade do Senhor que nós fazemos isso? Porque Deus conhece o nosso coração e conhece o nosso pensamento. Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então Deus sabe de todas as coisas. E nós não sabemos nada. Se nós andamos, se nós sentamos, se nós levantamos, se nós fazemos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não somos nada. Mas muitas vezes nós falhamos como cristão. Muitas vezes nós falhamos como servo de Deus. Muitas das vezes nós colocamos a nossa vontade diante da vontade do Senhor. Porque Davi, ao comprar aquela carroça e colocar a arca da aliança em cima daquela carroça, ele estava fazendo a vontade dele e não a vontade do Senhor. E ele pensou que estava fazendo bem e ele não estava alegrando a Deus. E com nós é do mesmo jeito. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos agradando Deus com as nossas ações e de repente nós estamos desagradando ao Senhor. Então nós precisamos pedir discernimento para Deus, para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós não provoquemos a ira do Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor não responde às nossas orações, porque muitas vezes nós agimos errado, muitas vezes nós agimos por nós mesmos. E isso, quando nós agimos por nós mesmos, nós estamos desagradando a Deus. Nós não estamos pondo a nossa fé em prática. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nós possamos colocar no nosso coração que nós precisamos
buscar a Deus em primeiro lugar, seja qual for a situação, seja qual for o que nós formos fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, nada pode nos acontecer de bom. Tudo que nós fizermos vai dar errado, porque nós temos um Deus para nos orientar, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias vontades. Então nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo, nós precisamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus abra a nossa mente. Nós temos que ser vigilantes para que nós não contrariar a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus diz, nem todo se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai. Então nós precisamos aprender em nossas vidas, buscar a Deus em qualquer situação. Qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que consultar a Deus. Perguntar, Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer? E saber esperar. Porque muitas vezes nós pedimos e já vamos fazendo. Não, nós temos que pedir a Deus e saber esperar. E de que maneira nós vamos saber que é da vontade de Deus? Quando nós pedimos uma coisa, se nós sentimos paz no nosso coração, Deus está respondendo. Mas se a gente não sentir paz nenhuma, não tiver nenhum conforto, então não vamos ter mais fazer, porque não é da vontade de Deus. Então que nós possamos ser submissos a Deus, que nós possamos procurar a cada dia fazer a vontade de Deus na nossa vida. E nós se aconselhar com outras pessoas, podemos se aconselhar sim, com uma amiga, com um irmão da igreja, nós podemos pedir conselho para eles sim, mas antes de nós se aconselhar com eles, nós devemos se aconselhar com Deus. Nós devemos perguntar, Deus, é da vontade do Senhor? Eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo? Que a mão de Deus esteja sobre nós para nos abençoar, para nos orientar e que o Espírito Santo esteja diante de nós a cada dia para que nós não fraquejamos e não tropeçamos na nossa própria vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.